E hoje eu vou te ensinar a fazer esta belezura. Vou te ensinar o passo a passo, pétala por pétala. Então assista o vídeo completinho que você vai conseguir fazer. Vamos lá! E vamos iniciar fazendo um anel mágico. O anel mágico, a gente coloca o fio na palma da mão, circula os 2 dedos fazendo um X, segura o fio que vem do novelo com o mindinho. Entramos com a agulha por baixo da primeira laçada, puxamos a que está lá em cima, giramos e formamos um E. Vamos pegar uma laçada no fio do novelo e passamos por esse Ezinho. E aí, então, nós temos o nosso anel mágico pronto. O fio que vem do novelo ajusta o tamanho da laçada e o do fim do novelo ajusta o tamanho do círculo mágico ou anel mágico. Muito bem. Dentro desse anel, nós vamos fazer 12 pontos altos. Então, o nosso primeiro ponto vai ser representado aqui por 2 correntinhas. Eu gosto de fazer 2, tem gente que faz 3, aí você vê qual é o que se adapta melhor para você. E aí, então, nós vamos fazer mais 11 pontos altos. Então, para os iniciantes acompanharem a gente, o ponto alto é feito assim. Pego uma laçada, entro dentro do anel, puxo a laçada e saio do anel. Aí eu fico com 3 na agulha. Pego uma laçada, fecho 2, fico com 2 e fecho as outras 2. E aí eu tenho o ponto alto. E nós vamos fazer agora mais 9 pontos altos. Terminei a carreira e tenho 12 pontos aqui na circunferência. Agora, para fechar a carreira, eu vou vir aqui, olha, na primeira, essa aqui foi a primeira correntinha e essa foi a segunda. A gente vai entrar bem no centro dela, ó. Tá aqui a correntinha e aí aqui nasce a outra alcinha que é do ponto. A gente vai entrar bem aqui no meio, ó. Aí. Ó, tá bem marcadinho, né? Entramos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Passo o fio pelos 2 pontos direto. E aí, então, nós temos um fechamento da nossa carreira. Muito bem. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. E nessa carreira, a gente vai fazer 12 aumentos. Ou seja, vamos fazer 2 pontos em cada um dos pontos da base, ou seja, cada um dos pontos que fizemos na carreira anterior. Pego a laçada, entro no mesmo espacinho aqui, ó, e faço ponto alto. Aqui eu já tenho meus 2 primeiros pontos. Vou no pontinho do lado e vou fazer a mesma coisa, só que a gente vai pegar somente a alcinha de trás. Ela tem essa alcinha e aqui na parte de trás ela tem um gominho, ó. Tem um gominho, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar pegando a alcinha de trás juntamente com esse gominho. Por quê? Porque mais tarde a gente vai usar as alcinhas da frente. E aqui a gente precisa que a nossa bolsa tenha mais sustentação, que ela fique mais estruturada. Então, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto de base, pegando a alcinha de trás juntamente com o gominho de trás. Então, já fiz aqui o primeiro ponto, laço, vou no mesmo espacinho, olha, aqui, e faço o segundo ponto. Vou no próximo, pego a alcinha de trás,
juntamente com o gominho e faço mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazer até terminar essa carreira com 24 pontinhos. Vamos lá. Terminei a carreira e agora eu tenho 24 pontos na circunferência. Venho aqui na segunda correntinha, primeira, segunda, insiro a agulha bem no meio e fecho com ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntinhas e nessa carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto representado pelas correntinhas. E aqui nesse ponto seguinte, vou pegar a alcinha de trás. Aqui toda a base vai ser trabalhada sempre com a alcinha de trás, pegando os gominhos. Então, aqui no segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. E no seguinte, faço aumento. Então, a sequência de um ponto e um aumento durante toda essa carreira, a gente vai chegar aqui no final com 36 pontinhos. Vamos lá. Terminei a carreira com 36 pontinhos. Agora eu venho aqui na segunda correntinha, uma, duas, e faço o ponto baixíssimo. Assim. Subo duas correntinhas, uma, duas, e nessa carreira nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Já tenho o primeiro representado pelas correntinhas, vou aqui em seguida, no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Então, no terceiro ponto, fazemos 2 pontos no mesmo ponto da base. Vamos seguir essa sequência de 2 pontos e um aumento por toda a carreira e a gente vai chegar aqui no final com 48 pontinhos. Sempre lembrando que a gente está trabalhando nas alcinhas de trás. Vamos lá. Terminei a carreira com 48 pontos. Venho na segunda correntinha e faço o meu ponto baixíssimo. Muito bem. Subo duas correntinhas e aqui você já deve imaginar que nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, o que nós vamos fazer para adiantar o nosso trabalho? Nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. Já temos o primeiro, segundo, terceiro. No quarto ponto, a gente vai fazer o aumento. Vamos seguir essa sequência até terminar a carreira com 60 pontos. Na carreira seguinte, vamos fazer 4 pontos e um aumento. Vamos fazer essa sequência e vamos terminar a carreira com 72 pontinhos. Na carreira seguinte, vamos fazer 5 pontos e um aumento. Seguindo a sequência, vamos terminar essa carreira com 84 pontos. E na seguinte, vamos fazer 6 pontos e um aumento. E vamos terminar a carreira com 96 pontinhos. E aí a gente se encontra. Terminei aqui a minha carreira com 96 pontos na circunferência. E agora eu vou mudar agora para a linha lisa, tá? Por que eu vou fazer isso? Uma, porque essa cor aqui tá maravilhosa e esse fio aqui, ele parece que ele é encerado, ele é maravilhoso. E por que eu vou trocar? Porque eu quero ensinar para vocês como a gente faz adaptação de fios.
né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o fio lisa, que ele é bem fininho. Qual é o melhor jeito de eu chegar na mesma espessura do fio que eu estou trabalhando? Aqui no caso, o barbante barroco. É multiplicá-lo por 3, ó. E aí, ele fica com a mesma espessura, né? Com a mesma grossura. Muito bem. E é isso que eu quero ensinar para vocês agora. Como que a gente vai trabalhar com um cone só de fio e multiplicando esse fio por 3. A gente vai pegar uma quantidade, só que bem maior que essa, né? Porque aqui a câmera não pega tudo. Então, vou mostrar aqui pequenininho. A gente pega o fio e aí a gente triplica ele. Ele fica assim, triplicado, né? Muito bem. Aí a gente começa a trabalhar com ele. Quando chega aqui, acaba o fio. Não acaba, não. A gente vai colocar o fio que vem lá do cone ou do novelo e a gente vai passar ele aqui dentro dessa laçada aqui, ó. E aí a gente vai puxando e ele continua sendo de 3 eternamente, até a hora que a gente quiser. Olha, não é maravilhoso, gente? O crochê é demais. Então, se você está gostando dessas dicas, já aproveita, deixa seu like para a gente poder chegar a mais pessoas, para ajudar mais gente a aprender essa arte maravilhosa. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu não fechei a carreira. Por quê? Porque aqui eu vou fazer a troca do fio. Então, eu vou entrar aqui na segunda correntinha, vou ajustar e vou fazer o ponto baixíssimo já com o meu fio novo. Aqui e aqui. Muito bem. E nessa carreira, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Então, aqui a gente vai fazer pontos baixíssimos. Serão 96 pontos baixíssimos. Lembrando que o ponto baixíssimo a gente tem que trabalhar soltinho. Não largo, mas soltinho. E vamos fazer essa carreira inteira de pontos baixíssimos. Utilizando um fio mais fino, como esse lisa que eu estou usando, ou se você quiser continuar com o mesmo fio que você está usando. Eu quero chegar aqui na parte em que acabam os três fios, para vocês verem. Tô chegando aqui onde vai acabar o meu fio. Ó. Aí, eu passo o fio que vem do novelo por dentro dessa laçadinha. Pronto. E aí, eu continuo trabalhando com 3 fios. Maravilha! Vamos terminar essa carreira todinha com pontos baixíssimos e a gente já volta. Cheguei aqui quase no final da carreira, porque quase. Vou reservar aqui o fio, porque olha, esse foi o primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Olha o fiozinho dele aqui, do início. E esse aqui eu não fiz ainda. Por quê? Porque a gente vai fazer o fechamento perfeito. Então, eu vou pegar o meu fio aqui e vou cortar. Vou puxar. Vou pegar aqui uma agulha menor.
Vou entrar aqui no primeiro pontinho, ó. No primeiro pontinho que eu acabei de mostrar. Vou passar o fio por dentro das duas alcinhas dele, dessa forma. Venho aqui no último pontinho que eu fiz, venho aqui por trás, ó. E entro bem no centro dele, bem no centro. Pego o fiozinho e passo ele para trás. Muito bem. Ajeito, dou uma ajustada. E aqui nós temos um acabamento perfeito, ó. Deixa eu ajustar ele mais um pouquinho. Aí. Olha só como fica perfeito, tá? Aí aqui, quando eu finalizei a carreira anterior, eu não cortei o fio barroco. Vou fazer isso agora. Corta um pouquinho assim, meio compridinho, né? E agora eu vou ficar com esses 3 fios aqui atrás. Tá? Eu vou reservar esses fios, não vou mexer neles agora, porque quando a gente der continuidade para nossa bolsa, a gente vai esconder esses fios. Então, eu só vou fazer aqui um nozinho para eles não fugirem. Maravilha. Agora, a gente vai fazer outra parte igual. Só que, se você não for fazer as duas partes, né, a da frente e a de trás, com rosa, a parte de trás ela pode ser pegando as duas alcinhas, não precisa pegar a alcinha de trás. Eu vou fazer com a rosa só na frente, tá? Então, vamos fazer mais uma base dessa e aí a gente volta. Terminei aqui a minha segunda base. E não fiz as alcinhas, porque a minha parte de trás da bolsa vai ser lisa. Então, aqui eu vou deixar só reservado aqui, porque depois a gente vai fazer a união das duas partes. Então, vou deixar assim, semi-finalizado. Muito bem. Vou pegar a minha outra base, né, a da frente, onde eu tenho as alcinhas, né, que ficaram expostas. E agora eu vou pegar o fio barroco branco. Eu vou seguir aqui, essa linha aqui, que fica essa cicatriz, né? Então, propositalmente, a gente deixa essa cicatriz para que a gente possa se guiar. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso trabalho, vai virar assim, e aí, então, a gente vai entrar aqui, olha. Tem a cicatriz, né? Então, o primeiro pontinho é esse aqui. Vou virar e vou entrar nessa primeira alcinha. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. 3 correntinhas. E nessa mesma alcinha aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Nesse momento, já aproveito e já escondo esse fio do início. Para esconder esse fio do início, eu deixo ele posicionado assim, dou a laçada, entro e deixo ele por cima, ó. E aí, então, ele vai ficando escondido. Esse é o fio conduzido, né, que a gente chama no crochê. Então, eu já vou escondendo aqui. E aqui, então, eu fiz os meus primeiros 3 pontos altos. O primeiro é de correntinhas, né? Representando aí um ponto alto. Vou na alcinha do lado e vou fazer mais 3 pontos altos. E continuo conduzindo o fio. 1, 2 e 3. Tenho aqui 6 pontos altos, vou subir aqui 3 correntinhas.
Como eu já expliquei em outros vídeos, mas nunca é demais, eu gosto de virar a minha peça assim. Por quê? Porque quando a gente volta, as correntinhas ficam do lado certo, a gente consegue enxergá-las melhor. Então, vou fazer 2 pontos em cada um dos pontos da base e eu vou finalizar essa carreira com 12 pontos. Porém, aqui eu vou fazer um ajuste para ficar mais fácil. Então, aqui eu já tenho as 3 correntinhas e aqui, imediatamente aqui, ó, no mesmo ponto aqui das correntinhas, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. E aí, nesse ponto, eu vou ficar com 3 pontos altos. A gente já vai entender por que eu tô fazendo isso. Então, aqui eu fiz 3. Nos próximos, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um dos pontos da base. Então, sempre trabalhando no mesmo pontinho, fazendo aí 2 pontos altos, que significa que a gente está fazendo aumentos. Parece que eu cheguei no final, mas não cheguei. Então, eu tenho aqui, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos. Então, para ficar harmônico, né? Nós temos aqui, olha só, como a gente virou de forma diferente, as correntinhas ficam bem aparentes aqui. Então, para a gente não fazer 2 pontos aqui na correntinha e ficar um buraco, por isso que eu fiz 3 aqui no começo e aqui na correntinha eu vou fazer um só. Então, eu entro aqui na minha correntinha e faço o último ponto alto. Muito bem. Agora, a gente vai. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. A gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4. E na quinta correntinha, vou marcá-la aqui. Na quinta correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para prender a primeira pétala. Então, agora eu vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e agora a gente vai voltar aqui trabalhando um ponto caranguejo. Então, o ponto caranguejo para os iniciantes, né? Os nossos queridos, eu adoro. A gente vai introduzir a agulha aqui, olha, no primeiro pontinho, assim. Vai pegar a laçada, vai puxar e vai sair aqui. Pega a laçada e fecha o pontinho. Ó, introduz, pega a laçada, sai aqui. Pega a laçada e fecha. Vai no próximo, pega a laçada, sai aqui. Pega a laçada e fecha. E vamos fazer esse ponto caranguejo até chegar aqui no último pontinho. Vamos lá. Terminei aqui a carreira com ponto caranguejo. Agora, eu abro novamente a minha base e vou contar novamente. Então, 1, 2, 3, 4. E aqui, a gente vai prender a nossa flor, a nossa pétala. Viramos assim o trabalho. Dobramos.
E aqui a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Muito bem. Temos aqui, olha, a alcinha que a gente acabou de pegar e temos mais um. E aqui, então, vai nascer a nossa próxima pétala. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas e vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. E na próxima alcinha, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer exatamente o mesmo processo que na outra pétala. Então, subo aqui 3 correntinhas, viro, e aqui no primeiro espacinho eu faço 2 pontos altos. 1, 2. E faço 2 pontos altos em cada um dos pontos da base. E vou terminar essa carreira com 12 pontos altos. Lembrando que lá no final tem a correntinha e na correntinha a gente vai fazer um ponto alto. Vamos lá. Terminei, tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Agora, eu vou vir aqui, olha aqui, e vou prender essa pétala aqui na primeira alcinha aqui da pétala anterior. Insiro a agulha e faço o ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e vou voltar fazendo o ponto caranguejo. Então, entra aqui no primeiro pontinho, puxo a laçada e fecho o ponto. Entro no próximo, pego a laçada e fecho. E vamos assim até chegar aqui no final da carreira. Terminei a carreira de ponto caranguejo. Aí agora eu vou vir aqui onde nós iniciamos aqui a pétala. Vou fazer um ponto baixíssimo, entro aqui, olha, na mesma alcinha que a gente fez os 3 primeiros pontos. Vou fazer um ponto baixíssimo. Gente, essa bolsa fica maravilhosa. Muito bem. Então, cadê a cicatriz? Tá aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, olha, na primeira alcinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E na mesma alcinha, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Aí, eu vou na alcinha do lado, aqui, e vou fazer mais 3 pontos altos. Eu falei ponto baixo ou ponto alto? Gente, é sempre ponto alto aqui. Eu tô aqui de olho porque o cachorro do vizinho não para de latir. Ai, meu Deus do céu, viu? Os desafios das gravações. Olha, tenho aqui 2 grupos de 3 pontos altos e vou fazer o terceiro. Então, a partir dessa pétala, nós vamos trabalhar com 3 alcinhas e em cada alcinha a gente vai fazer
3 pontos altos. E o processo é igualzinho ao da pétala anterior. Então, fiz aqui, eu tenho 9 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer 2 pontos altos em cada um dos pontos da base. Lembrando que eu faço aqui 3, né? Então, tem as correntinhas, faço 2 aqui no primeiro e na última correntinha eu faço um só. E aí, a gente vai finalizar essa carreira com 18 pontos. Vamos lá. Terminei aqui a minha carreira com 18 pontos. Agora, eu abro a minha base e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no sexto, eu vou prender a minha pétala. Então, dobro meu trabalho e aqui eu vou fazer, deixa eu tirar aqui. Aí. Vou fazer o ponto baixíssimo e continuo com o mesmo processo das outras pétalas. Então, eu vou voltar aqui fazendo o ponto caranguejo. Então, eu entro aqui, puxo a laçada e terminei aqui a minha carreira de pontos caranguejo. E agora, novamente, eu vou contar aqui. Olha, a última foi aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu coloco o marcador e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Viro meu trabalho assim. Deixa eu ajeitar que o fio ficou torto. Aí eu venho aqui nessa alcinha e faço ponto baixíssimo. Tiro o marcador e aqui eu vou iniciar uma nova pétala. Então, 1, 2, 3, na mesma alcinha, mais 2 pontos altos. Nove pontos. Aí, então, subo 3 correntinhas e vou fazer os aumentos e vou terminar essa carreira com 18 pontinhos. Aí, a gente volta. Terminei a carreira com 18 pontos altos. Agora, eu venho aqui na primeira alcinha da pétala anterior e faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e volto trabalhando o ponto caranguejo. Terminei aqui o ponto caranguejo. Agora, eu abro aqui a minha base e vou novamente pular 5 alcinhas e vou prender a minha pétala na sexta. Na sexta alcinha e faço um ponto baixíssimo. Tiro o marcador. E aqui, nesse mesmo espacinho, eu vou iniciar uma nova pétala. Então, já fiz as 3 correntinhas e agora eu vou fazer pontos, vou fazer 3 grupinhos de 3 pontos altos.
Tenho 9 pontos aqui e vou fazer o mesmo processo. Então, subo 3 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer os aumentos. Vou chegar no final da carreira com 18 pontinhos. A gente se encontra. Terminei aqui os meus 18 pontos. Venho aqui na primeira laçadinha, onde a gente iniciou a pétala anterior, e faço um ponto baixíssimo. Próximo passo, você já sabe qual é. A gente vai voltar fazendo o ponto caranguejo. Terminei a minha pétala, agora eu viro o trabalho e vou entrar aqui na primeira alcinha da nossa primeira pétala. E vou fazer o ponto baixíssimo. E a nossa flor tá ficando assim. Gente, que coisa mais linda! Maravilha! Agora a gente vai iniciar a terceira carreira. Então, a gente vem aqui, né, na cicatriz e a gente pega o primeiro pontinho, esse aqui. Então, a gente vai fazer ponto baixíssimo. E aqui eu vou iniciar uma nova pétala com 3 alcinhas. Em cada alcinha, a gente vai fazer 3 pontos altos, começando com 3 correntinhas, e a gente vai fazer exatamente o mesmo processo das pétalas da carreira anterior. Tenho aqui 9. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho e faço os aumentos, terminando essa carreira com 18 pontos. Terminei os 18 pontos, agora a gente vai pular aqui, olha. 1, 2, 3, 4, e a gente vai fazer o ponto baixíssimo da nossa pétala aqui na quinta alcinha. Ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e faço o ponto caranguejo até chegar aqui. E a gente já volta. Terminei o ponto caranguejo. Agora, novamente, a gente vai pular. 1, 2, 3, 4. E a gente vai fazer o ponto baixíssimo na quinta. Viramos o trabalho. Ajeitamos o fio. E aí, a gente faz aqui o ponto baixíssimo. Muito bem. Aí, agora, subo 3 correntinhas e vou fazer o mesmo processo. Então, 3 pontos altos em cada uma das 3 próximas alcinhas, teremos 9 pontos. Viramos o trabalho, fazemos os aumentos e chegamos a 18 pontos altos. Aí a gente volta para saber onde a gente vai colocar essa pétala. Terminei aqui os meus 18 pontinhos e aqui tem um grande detalhe. Olha, eu tô percebendo que a minha flor tá ficando mais aberta. E eu não posso alterar aqui o número de laçadinhas, né? Então, essa pétala aqui,
ela, teoricamente, ela iria presa aqui na primeira alcinha da pétala anterior. Mas, aí entram as adaptações do crochê. Eu quero que ela fique mais fechada. Então, eu vou entrar aqui na segunda, tá? Se tiver acontecendo a mesma coisa com o seu, então entra na segunda. Se tiver certinho e a pétala tiver mais fechadinha, você entra na primeira, tá bom? Então, eu vou entrar aqui na segunda alcinha da pétala anterior. E vou fazer normalmente ponto baixíssimo. E vou voltar essa carreira fazendo ponto caranguejo. Terminei aqui a minha carreira de pontos caranguejo. Aí agora eu venho aqui novamente com cuidado e conto. 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha eu vou prender a extremidade da minha pétala. Como vocês já sabem, com ponto baixíssimo. Muito bem. Inicio aqui uma nova pétala, com a sequência de 3 pontos altos em cada alcinha. Então, são as 3 próximas alcinhas, como a gente já vem fazendo, e vamos finalizar com 9 pontos, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Viramos o trabalho e fazemos os aumentos, terminando essa carreira, aquela carreira, né, a próxima, com 18 pontinhos. Daí a gente volta. Terminei a minha carreira com 18 pontos. Agora, eu vou medir aqui para ver se eu preciso novamente fazer aquela adaptação. E olha só, a minha pétala termina aqui no início da segunda alcinha. Aqui. A primeira, ela tá aqui, ó. Tá? Então, se o seu não tá ficando meio largo, coloque na primeira alcinha. Se tá ficando meio largo, coloque na segunda. Agora, a gente faz a correntinha e volta fazendo o ponto caranguejo. Terminei a minha carreira de ponto caranguejo e, mais uma vez, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4 e na quinta alcinha eu vou prender a minha pétala com ponto baixíssimo. E aí, então, recomeço e faço mais uma pétala. Então, novamente aqui, vamos fazer 3 correntinhas mais 2 pontos altos. Na próxima alcinha, 3 pontos altos. Na próxima alcinha, 3 pontos altos. Viramos o trabalho, subimos e fazemos os aumentos, chegando no final daquela carreira com 18 pontinhos. Aí a gente volta. Terminei a minha carreira com 18 pontos e novamente eu vou medir aqui e a minha tá chegando aqui na segunda alcinha novamente. Então, mais uma vez, lembrando que se a sua chegar aqui na primeira, coloca na primeira. Se não, adapta e coloca na segunda. Fazemos aqui o ponto baixíssimo, a correntinha e, para adiantar, aqui a gente vai fazer o ponto caranguejo e a gente vai contar, terminando com o ponto caranguejo, vai contar 1, 2, 3, 4 e na quinta a gente coloca a pétala, depois do ponto caranguejo. E aí a gente volta. Terminei aqui a minha pétala, já prendi aqui na quinta alcinha e agora eu vou fazer a última pétala. Então, aqui, novamente, vou subir 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos em cada uma das 3 alcinhas que estão aqui em aberto. Aí, vou fazer a pétala normalmente. Quando a gente chegar nos 18 pontos, a gente volta para saber onde vai prender. Terminei os 18 pontos
E aí, agora, novamente, eu vou prender aqui na pétala anterior. Continuo eu prendendo aqui na segunda alcinha, com ponto baixíssimo. Você pode prender na primeira, depende de como tiver a sua peça. Agora, ponto caranguejo e a gente volta. Terminei aqui o ponto caranguejo, agora eu venho aqui e vou prender, ó. Eu vou prender novamente na segunda alcinha. Faço ponto baixíssimo e aqui, ó, a cicatriz tá aqui. Então, eu vou descer para a alcinha seguinte, aqui, vou fazer ponto baixíssimo e começo tudo de novo. Então, vamos fazer aqui 3 bloquinhos de 3 pontos altos nessas 3 alcinhas, e aí a gente sobe, faz os 18 pontos, e aí a gente volta. Terminei aqui os 18 pontos, agora eu vou vir aqui e vou contar 6 alcinhas. Agora eu vou direto, né? Porque eu já mostrei com o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta eu vou fazer o ponto baixíssimo e prender a minha pétala. Faço a correntinha e volto com ponto caranguejo. Terminei. Agora eu venho aqui novamente na sexta alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta eu prendo com ponto baixíssimo. E aí, eu recomeço mais uma pétala do mesmo jeitinho. Com o bloquinho, com 3 bloquinhos de 3 pontos altos nas 3 alcinhas, subo, faço aumento, faço 18 e a gente volta. Terminei meus 18 pontos. Agora, olha, eu vejo a medida aqui e tá dando aqui na primeira, justamente aqui na primeira alcinha. Então, eu vou voltar para a normalidade, né? Vou prender aqui na primeira alcinha, faço o ponto baixíssimo, a correntinha e ponto caranguejo. Terminei, agora eu venho aqui e conto 6 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta eu prendo com ponto baixíssimo. Novamente, recomeço a pétala, a próxima pétala, né? Então, quando a gente chegar nos 18 pontinhos, a gente volta. Terminei os 18 pontos, venho na pétala anterior, meço e na primeira alcinha prendo a minha pétala. Ponto baixíssimo, uma correntinha e ponto caranguejo. Terminei e agora vou novamente contar 6 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta eu prendo a minha pétala. Um ponto baixíssimo e recomeço uma nova pétala. 3 pontos altos em cada uma dessas 3 alcinhas, totalizando 9. Segunda carreira, aumentamos, totalizando 18. E aí, a gente volta. Terminei os 18 pontos, venho aqui, meço, tá dando aqui na minha primeira alcinha, da pétala anterior. Fecho com ponto baixíssimo, correntinha e ponto caranguejo. Terminei, conto aqui 6 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, faço ponto baixíssimo e começo uma nova pétala. O mesmo esquema das anteriores.
Quando a gente completar 18 pontos, a gente volta. Terminei os 18 pontos. Venho aqui, olha, na minha primeira alcinha da pétala anterior e fecho com ponto baixíssimo, correntinha. A gente volta com o ponto caranguejo. Terminei, agora eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5 e faço ponto baixíssimo na sexta. Subo 3 correntinhas. Subo 3 correntinhas e começo a fazer a minha última pétala. 1, 2, 3. Então, são 3 bloquinhos de 3 pontos altos. E aí, a gente sobe na segunda carreira, aumenta para 18 pontos e a gente volta. Terminei com 18 pontos. Venho aqui na primeira alcinha da pétala anterior, fecho com ponto baixíssimo, correntinha e volto fazendo ponto caranguejo. Terminei, agora eu venho na primeira alcinha da primeira pétala da carreira e fecho com ponto baixíssimo. E pego aqui a primeira correntinha e agora a gente vai fazer a nossa última carreira de pétalas. Tá ficando lindo, Vamos lá. Começando, como sempre, essa carreira que a gente vai fazer, ela vai ser igualzinha a essa, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês. Então, vamos começar fazendo os 3 primeiros bloquinhos de 3 pontos altos nas 3 primeiras alcinhas. Viramos o trabalho, aumentamos, chegamos a 18 e a gente se encontra. Terminei os 18 pontos, agora eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta eu fecho com ponto baixíssimo. Faço a correntinha e volto com ponto caranguejo. Terminei, viro o trabalho e vamos arrematar na sexta alcinha. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, fecho com ponto baixíssimo. E aí, eu começo uma nova pétala. Daqui para frente vai ser assim, né? Então, aqui nas 3 primeiras alcinhas, vou fazer os 3 bloquinhos de 3 pontos altos, viro o trabalho, faço aumento para chegar em 18, termino com 18, prendo aqui na primeira alcinha, volto fazendo o ponto caranguejo, e aí, então, eu prendo na sexta alcinha. E vamos fazer isso por toda a carreira e a gente já volta. Ó, tá ficando lindo, é? Terminei a última pétala da nossa bolsa e da nossa carreira. Agora, eu venho aqui e faço ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e a nossa rosa está finalizada. Corto. Aperto bem. E aí, agora, eu vou pegar esse fiozinho e vou passar lá para trás, porque a gente vai fazer o acabamento. E a nossa rosa está ficando assim. Quer dizer, a nossa rosa ficou assim, né? Olha que coisa mais linda!
Agora a gente vai dar continuidade para nossa bolsa e vamos fazer a lateral dela. Só que antes disso, a gente vai esconder esses fiozinhos aqui, porque depois vai ficar mais difícil. Então, como que a gente faz isso? Eu pego aqui uma agulha de tapeceiro e vou esconder esses fios aqui. Então, eu vou pegar aqui o primeiro e vou colocar aqui por dentro da trama. Esse aqui vai ficar mais aparente, porque é de outra cor, mas vai ficar por dentro da bolsa. E aí, a gente vai pegar os outros fiozinhos e vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, esse é o do anel mágico. Então, aqui, eu vou esconder ele pra cá. Do anel mágico, não, do primeiro ponto da nossa rosa. Gente, aqui tá tão quente, que eu já não tô nem raciocinando mais. Porque da outra vez eu liguei o ar-condicionado e ficou com muito barulho. Então, daí eu não ligo o ar quando eu tô gravando e quase morro de calor. Mas tudo vale para que esses tutoriais cheguem até vocês, para que vocês aprendam, né? Tenham peças lindas para dar de presente ou para vender. Agora eu vou pegar a cola de silicone, vou colocar um pinguinho aqui no palitinho. Eu sempre trabalho assim para não ter o risco de sair um monte de cola e aí a gente perde a peça. Um pinguinho só, eu venho aqui no fiozinho, puxo ele e passo um pouquinho de cola aqui, no pezinho dele. Aí agora eu corto o fio. E coloco o pontinho por cima. Esse aqui ficou um pouquinho aparente, né? Porque ele é branco. Esse aqui também vai ficar um pouquinho. Mas a gente, mesmo assim, tá fazendo um acabamento perfeito. Então, passei a cola aqui. Cortamos e colocamos o pontinho por cima dele. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Vamos ajeitar esse pontinho aqui para ele ficar mais escondidinho. Esse tipo de acabamento faz com que a nossa peça fique mais valorizada. E ela fica bem segura também, né? O fio não solta, o crochê não desmancha. Olha, gente, que maravilhosa. Deixa eu diminuir a luz aqui. Olha isso aqui. Que coisa espetacular. Isso aqui tá espetacular. Muito bem. Chega de namorar a rosa e vamos fazer a lateral dela agora. Para fazer a lateral da nossa bolsa, então a gente identifica aqui, olha, que a gente iniciou a carreira aqui, né? Então, a gente iniciou aqui, a gente vai girar a nossa bolsa e aqui bem na parte de cima, não exato, a gente vai marcar um pontinho, assim. E aí, a gente vai contar 15 pontos para cada lado.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vou colocar aqui no 15 um marcador. E agora eu conto 15 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15. E aí, eu vou colocar outro marcador. Muito bem. Essa parte aqui vai ser a parte da abertura da bolsa, tá? O que eu vou fazer aqui agora? A gente vai trabalhar aqui em pontos baixos. Vamos dar toda essa volta até chegar no marcador com pontos baixos. Então, eu tiro o marcador e vou pegar as duas alcinhas. Pego o meu fio, eu vou voltar a trabalhar aqui com o fio lisa, tá? Que eu quero fazer aqui a lateral com o fio lisa triplicado. Mas se você não quiser trocar de fio, pode dar continuidade. Vai ficar maravilhosa também. Muito bem, então aqui eu vou fazer nada mais que pontos baixos nessa carreira aqui, até chegar lá no marcador. E aí, a gente volta. Cheguei aqui no final da carreira, agora eu tiro o marcador e vou fazer o meu último ponto. Faço o meu último ponto, subo uma correntinha, giro o meu trabalho e agora a gente vai fazer essa e as próximas 5 carreiras de ponto sobre ponto, mas pegando aqui a alcinha de trás. Vamos trabalhar essas próximas 6 carreiras, né? Essa e mais 5, pegando sempre, em todas as voltas, em todas as carreiras, a gente vai pegar assim a alcinha de trás. Terminei a carreira, a 6ª carreira, né? De pontos baixos, pegando a alcinha de trás e olha, tá ficando assim, que lindo! Muito bem. Faço uma correntinha e agora eu vou pegar a outra base e a gente vai montar a nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui a minha outra base e vou posicioná-la assim. Agora, eu vou puxar um pouquinho a laçada e vou entrar aqui na correntinha, nas duas alcinhas, né? Do ponto da outra parte da bolsa, da base de trás. Vou trazer esse fio aqui para frente. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos para unir essas duas partes. Então, eu entro no próximo ponto, aqui, e no próximo ponto, aqui. Puxo a laçada e faço ponto baixo. Sem repuxar muito o ponto. E aí, eu vou fazer isso até chegar na outra ponta aqui do trabalho que nós fizemos. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos em toda essa carreira, unindo as duas partes. Terminei aqui a união das duas peças e agora eu vou dar continuidade fazendo pontos baixíssimos até chegar
na outra extremidade. E daí ela vai ficar igualzinha de um lado e do outro. Então, vamos lá. Fazendo pontos baixíssimos nessa borda aqui para fazer o acabamento. Terminei aqui a carreira e eu não fiz aqui o último ponto, porque a gente vai fazer aquele acabamento maravilhoso. Pegamos aqui a nossa agulha de tapeceiro. E agora, eu vou entrar aqui, olha. Eu terminei aqui, não fiz esse ponto, e eu tenho esse aqui, que foi o primeiro da carreira. Vou entrar por baixo dele, pegando as duas alcinhas. E aí, então, eu ajusto. E vou entrar aqui, bem no meio, aqui do último ponto que eu fiz. Aqui. Agora, eu puxo bem. E aí, então, ele finge ser um ponto baixíssimo. Ai, gente, esses acabamentos são tão lindos, né? Daí agora eu já vou aproveitar e já vou esconder esse fio aqui por dentro da bolsa. E aí, como sempre, depois eu já vou passar a cola de silicone. E agora eu vou medir o meio aqui. Esse aqui é o meio. Muito bem. Vou colocar aqui a parte mais grossa, encaixo aqui em 2 pontos, dessa forma. E aí, então, aqui atrás, eu abaixo essas perninhas. Aí, com bastante cuidado, eu pego o alicate e dou uma apertadinha. Vou do outro lado e faço a mesma coisa. Dou uma leve apertadinha aqui, para não arranhar esse lado. Aí, eu coloco essa outra parte, grudo, e aí ela já vai entrar automaticamente, exatamente do outro lado. E aí, então, eu ponho pra cá, abro o botão e faço o mesmo processo. Aqui fica aparecendo, né? Então, o que eu faço aqui? Eu coloco a minha etiqueta, que não pode faltar. Ó. Certo? Então, eu vou colar aqui a etiqueta. E aí, enquanto esta daqui seca, a gente vai colocar aqui as alças. Então, eu vou colocar assim, pegando os pontinhos por dentro, assim, dessa forma. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E a nossa bolsa ficou assim, gente, maravilhosa. Tô apaixonada. Então, se você gostou desse tutorial, se te ajudou, deixa o seu like para que esse vídeo o YouTube entenda que é um tutorial interessante e para que ele entregue para mais pessoas, para que muita gente consiga fazer, aprender, para dar de presente, para vender essa bolsa maravilhosa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nenhum vídeo
que eu subo por aqui. Eu deixo um beijo gigante para todos e até o próximo tutorial.